minutos. Daqui a pouquinho a gente vai seguir girando os outros assuntos do Brasil e do mundo nessa quinta-feira, mas agora a gente recebe uma visita aqui dentro do estúdio da Rádio Band News FM. Eu recebo o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que está aqui em visita à Band. Obrigada por passar aqui para conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, um prazer conhecê-la pessoalmente. Muito bom estar aqui, eu que sou ouvinte e telespectador da Band News e da Band. Então, prazer na visita aqui, falar um pouco da cidade de Curitiba, a capital do Paraná, os nossos investimentos, as nossas preocupações. Então, obrigado pela oportunidade. Vamos conversar então. Eu comecei olhando o que é notícia em Curitiba agora, prefeito. Eu não sei como é que o curitibano fala quando está muito frio. Aqui a gente fala tá frio de rachar, tá uma friaca, e lá tá muito frio, né? Muito frio. Eu até hoje saí cedo da cidade, gelado, ontem e anteontem, muito frio, recordes de sensação térmica na cidade. Eu estava vendo que a máxima hoje 6,9, ou seja, a segunda menor para a história, né? Sim. Então, e o impacto disso? O impacto disso é direto na população, né? O frio, o cuidado. As nossas equipes de ação social têm feito um trabalho redobrado no serviço. Há 2 dias atrás, que foi a madrugada mais fria, com a sensação térmica mais fria, teve o recorde de acolhimentos na cidade de Curitiba, com moradores em situação de rua ou pessoas em vulnerabilidade. Então, um trabalho muito forte das nossas equipes, a madrugada toda atendendo a situação de rua. Mas pelo trabalho eficiente, não perdemos ninguém para o frio e não vamos perder, se Deus quiser. Mas um trabalho de campanha do agasalho muito forte, distribuindo para as famílias, um trabalho de alimentação muito forte, a segurança pública funcionando muito na parceria com o Estado. Então, tem reflexos diretos, mas é muito frio. O curitibano gosta do frio, eu gosto do frio, mas ninguém gosta de passar frio. Então, o trabalho social tem funcionado com muita agilidade lá na cidade de Curitiba. Prefeito, vamos seguir aqui abordando outros assuntos importantes que importam para Curitiba, mas também para outras regiões. Quando a gente fala aqui de outras prefeituras, de outros prefeitos que têm debatido mudanças no uso da Guarda Municipal, por exemplo, para usar como força de polícia, há um debate aqui na nossa audiência, muita gente questiona essa mudança. Eu queria saber a visão do senhor, se o senhor considera essa mudança importante. Muita gente aqui, os nossos ouvintes, falam, por exemplo, dos gastos que vão ser feitos com essa mudança, com adesivagem de viaturas, com mudança de nome, por exemplo. Qual a opinião do senhor? Eu acho que é uma boa questão, importante. Isso tem que ser debatido com os municípios. Lembrar que as pessoas vivem nas cidades, então os debates precisam passar pelos nossos municípios. Eu sou a favor, sempre disse isso no período eleitoral, de que a polícia, que a Guarda Municipal vire polícia militar, para o apoio na segurança pública na cidade. Hoje, e nós fazemos muita pesquisa e audiências públicas em Curitiba, você pergunta à população o problema da segurança pública a nível nacional, isso reflete nas cidades, é a maior preocupação dos cidadãos. Então, essa mudança para a Polícia Municipal, acho que é importante dentro das responsabilidades constitucionais de cada polícia, esse fortalecimento, porque a população espera isso. Hoje, Curitiba tem mais de 1.200 guardas municipais na ativa, há um orçamento próprio para isso, mas também o que é importante? Se isso passar no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, de que vem a responsabilidade, mas vem o orçamento. Acontece muito isso, às vezes, a discussão acontece em Brasília, passa-se a responsabilidade para os municípios, mas não passa o recurso para isso. Aí o município que já tem um orçamento apertado, precisa apertar mais para fazer esses investimentos. Então, a preocupação é pertinente de todos os prefeitos. Curitiba tem orçamento já para isso, mas cidades médias e pequenas ainda não têm e precisa ter esse aporte do Orçamento Público Federal. Como, inclusive, eu tenho participado ativamente com a Frente Nacional de Prefeitos dos debates sobre a nova reforma tributária. Daqui a pouco ela vai ser mudada o estilo e terá a cobrança única do IBS, que é o Instituto, o Imposto de Bens e Serviços, que será unificado do Estado e dos municípios. Os municípios têm que ser ouvidos, nós não podemos perder a nossa autonomia. Hoje o município tem uma série de obrigações com o nosso orçamento que não pode ser diminuído para que aumente a dependência de Brasília. O orçamento tem que manter essa independência dos municípios. Por isso que a presença dos prefeitos, eu tenho feito isso, em Brasília é fundamental. Prefeito, eu já quero falar do cenário nacional com o senhor, mas antes, só voltando um pouquinho no tema da segurança pública, o senhor citou aí que a grande preocupação da população de Curitiba é com a segurança. As pesquisas antes da sua eleição, inclusive, mostravam isso, que era o tema principal ali Sim. da preocupação da cidade. E os números recentes agora divulgados mostram que os números da violência caíram no Paraná, mas os homicídios aumentaram um pouco em
Curitiba. O que aconteceu e o que pode ser feito pela prefeitura, que não tem a obrigação, a responsabilidade direta por polícias, mas agora tem essa possibilidade via Guarda Civil. Por isso que eu sou a favor dessa questão da Polícia Municipal, para a gente continuar investindo. E nós temos feito investimentos na Guarda Municipal, em equipamentos, em veículos. Autorizei já no meu mandato nesse ano, o concurso público para 100 novos guardas municipais e ter o compromisso de 400 novos ao longo dos 4 anos. E há uma integração muito forte com a Polícia Militar, o governo do estado, e temos feito operações de combate ao tráfico, à criminalidade, muito forte na cidade. Na semana passada tivemos, na quarta-feira, uma grande operação contra o tráfico na cidade, prendeu muito traficante, não era o microtraficante lá da ponta, era o grande que estava fazendo a venda da droga, né, para que chegasse no consumidor final. Então isso é importante, por isso que nós vamos continuar investindo para diminuir os homicídios também, diminuir a criminalidade, vai diminuir os homicídios. E a preocupação da segurança pública, ela é nacional e ela reflete nas cidades, não é diferente lá em Curitiba. Posso ir para a política, Renan? Vamos nessa, 2026 já começou, né? Então, o senhor citou aí a reforma tributária, defendeu que os municípios sejam ouvidos, que não percam investimentos e recursos em função do novo modelo que vem. Mas eu queria falar do que está acontecendo nesse momento. A reforma tributária é bastante importante, tem um impacto muito grande, mas nesse momento a gente está vendo um governo com uma dificuldade muito grande de fazer um ajuste fiscal e de conseguir apoio no Congresso. O senhor foi eleito prefeito depois de 2 mandatos como vice-prefeito. Isso. O senhor foi eleito agora prefeito com um arco de alianças muito amplo. O senhor tem no seu apoio o PL, que hoje é o principal partido de oposição ao governo, e tem também partidos que estão na base do governo Lula, mas que nesse momento, por exemplo, da questão do decreto do IOF, votaram como oposição. Como é que se discute e avança na visão do senhor, no sentido de ter um país com as contas públicas mais equilibradas, para que reivindicações estaduais, municipais, possam ser atendidas, para que a gente não fique eternamente nessa briga do cobertor curto? Responsabilidade e corte de gastos, reforma administrativa. Isso precisa acontecer. A reforma tributária é importante, é fundamental, mas tem que ter corte de gastos. Eu, como todo brasileiro, nós não queremos aumento do imposto. Nós já temos uma carga tributária muito forte. Eu sou contra o aumento do IOF, sem dúvida nenhuma. Isso não pode acontecer no país que nós já temos uma carga tributária muito pesada. Tem que ter corte de gasto nessas ações, com muita tranquilidade eu defendo isso. Em Curitiba nós fizemos agora, acabei de fazer uma reforma administrativa, modernizando um pedaço da máquina pública e diminuindo o custo. Eu extingui uma empresa que já não tinha mais eficiência e criei outra com menor custo público municipal para trabalhar com PPPs e concessões para a gente aos poucos ir diminuindo a máquina pública. Isso é responsabilidade fiscal para justamente ter recursos para as áreas importantes, como é a segurança pública e como é a transferência de recurso para os municípios possam investir na polícia municipal, para dar apoio e trabalhar em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então isso precisa acontecer. O meu posicionamento político, eu sempre falei com muita tranquilidade, é de centro-direita, a nossa cidade, o nosso estado é nesse encaminhamento, mas eu sou muito tranquilo, eu dialogo com todas as frentes políticas porque eu quero recursos para o meu município. Eu recebo recursos de investimentos do meu orçamento, claro, estadual e federal, e todo mundo é bem-vindo quando quer colocar recurso na cidade. Então, esse debate tem que ser feito com responsabilidade. Prefeito, o senhor falou de parcerias público-privadas. É o caminho para conseguir investir hoje, já que a gente está falando de um recurso federal muito curto para novos investimentos, e Curitiba, que sempre foi apontada como uma vanguarda, um modelo de investimentos em transporte público, em urbanismo, hoje vai direcionar essas parcerias público-privadas para melhorar qual setor principalmente? É um caminho, sim. As concessões e PPP são um caminho para a diminuição da máquina pública. O poder público estaduais, municipais e o federal precisa ser responsáveis e pela responsabilidade das grandes ações: saúde, segurança, transporte coletivo, educação. Essa é a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos procurar concessões. Inclusive, em setembro, agora, eu vou lançar a nova concessão do transporte coletivo da cidade de Curitiba, numa estruturação junto com o BNDES, para esse novo salto de qualidade do nosso transporte, que já é referência. Mas nessa empresa que falei, 2 coisas são prioridades para mostrar o caminho que a gente pode seguir. É na construção
de um hospital público na cidade de Curitiba, na região sul, de 250 leitos, que eu quero fazer com PPP, nessa empresa que foi criada. E a outra é uma discussão junto ao BNDES e a Companhia de Energia do Paraná sobre a possibilidade de uma PPP de enterramento de fios. Uma questão inovadora, pedido em todas as cidades do país, não só pela eficiência na energia, mas pela segurança, né? Porque há muita insegurança com os fios e cabos soltos pela cidade, mas a gente pode pensar em outras coisas, concessões de parque, contanto que não cobre entrada, obviamente, construção, parcerias para a construção de prédios públicos, né? Construção de escolas, por exemplo, sem a operação sendo do poder público municipal. Então eu vejo que a gestão moderna e eficiente do poder público é fortalecendo com parcerias e concessões. Prefeito, para a gente se caminhando para o final dessa nossa conversa, eu queria voltar a falar do cenário nacional com o senhor. O Ratinho Júnior, governador do seu estado, aparece bem em alguns levantamentos, pesquisas eleitorais que já são feitas. O seu partido também recebeu recentemente Eduardo Leite, do PSDB, que já fez esse ensaio de tentar se lançar como um nome nacional. O senhor acredita que o PSD pode vir em 2026 com um nome único no partido? Acredito e trabalho para isso. O meu pré-candidato a presidente da República é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, está entregando um grande governo com mais de 80% de aprovação no estado, fez uma união política muito importante no estado do Paraná e tem capacidade para isso. Mas é claro que agora o tempo político é para ser vivido, há os prazos a serem feitos de descompatibilização no ano que vem, depois o período de convenções, e será discutido. O PSD deu liberdade para ele trabalhar, bem como com o governador Eduardo Leite, que é um grande gestor, mas a conversa será feita, ainda ver os movimentos que o governador Tarcísio fará, mas todos eles querem estar no mesmo projeto político do ano que vem para apresentar soluções importantes, sem polarização para o governo no ano que vem, porque a população quer entregas dos gestores públicos, quer que a gente trabalhe sem brigas para melhorar o dia a dia. Então, o governador do Paraná, na minha opinião, tem uma grande força política e pode sim, nesse diálogo, construir a sua candidatura ao Palácio do Planalto, tem meu apoio, mas nós queremos participar desse projeto, de um novo projeto para o nosso país. Lá em Minas a gente fala, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, porque, na verdade, embora o clima eleitoral de disputa presidencial já está tomando aí as discussões, mas ainda tem um tempo, tem o governador de Goiás, tem o governador de São Paulo. Todos grandes nomes. Então tem outros nomes, assim como a esquerda também está se organizando. Para a gente terminar, prefeito, nosso tempo agora já pede para a gente concluir, mas eu preciso te colocar numa saia justa. O Brasil precisa de mais deputados? Não. Sim ou não? Não. Não é saia justa, então? Não é saia justa. Eu defendo a continuidade do número de deputados que tinha. Não acho que seria necessário o aumento do número de deputados no nosso país. A direita que votou favorável a isso errou, então? Na minha opinião, não votou corretamente. Eu não tenho todos os detalhes do projeto, mas eu acho que o país tem bastante deputado federal. Sou amigos de vários deles, do Paraná faz um grande trabalho, busco emenda com os deputados federais do meu estado, que respeito muito e sou amigo de praticamente todos, mas eu acho que o aumento da máquina pública não é benefício para o cidadão brasileiro em nenhum momento. Tá certo. A gente conversou com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, em visita aqui ao Grupo Bandeirantes. Parou aqui para conversar entre nós. Obrigada demais. Obrigado a vocês pela oportunidade. Todos convidados a estar na nossa cidade, a capital mais fria do país, que fará o maior Natal gratuito do país. Esperamos vocês na nossa cidade. O ouvinte falou aqui, o nosso ouvinte Hernani de Curitiba, ele disse: sou aqui da capital paranaense e no frio a gente fala. Que dia gostoso. Que dia, é verdade. Eu gosto do frio. Então vamos ficar com essa. Eu ia brincar que eles falam assim, tá frio de renguear Cusco. Mas eu não sei se são só os gaúchos que falam assim. Curitiba não faz, é o frio de lascar mesmo. É frio de lascar. Os gaúchos é que falam que é frio que faz até cachorro tremer. É renguear Cusco. Isso mesmo. Então, mas Curitiba não. Não, nosso é frio de lascar mesmo. Frio de lascar. Então, que a população esteja protegida em Curitiba, porque tá frio mesmo. Obrigada, viu, prefeito? Obrigado a Bom vocês. Trabalho. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada.